Fala galera do Rotina Trader! Hoje falaremos sobre o pullback. Então é isso, pessoal. Falaremos então um pouco mais sobre o pullback, ok? O pullback é um padrão extremamente importante para análise gráfica, tá? Para o price action também. Ele possibilita ótimas entradas, né? Entradas até com preço de stop muito mais em conta, tá? Do que o normal. Tá? Não deixa também de ser um stop técnico, tá bem? Então acompanhem para descobrir e entender um pouco melhor o que é esse tal de pullback. Bom, pessoal, o pullback ele nada mais é do que um teste, tá? Então o pullback ele é um teste, ele retorna para testar em alguma região que ele já esteve no passado, seja um topo, seja uma linha de tendência, uma resistência, um suporte, uma bandeira, tá? Rompeu, voltou para testar. Tá bem? Eu sempre costumo brincar também, né, que o pullback ele é aquele retorno a um término, né? Teve um término, né, de namoro e aí volta com a namorada e depois vê que não dá certo e aí termina de vez, tá? É basicamente isso um pullback, tá? É um retorno, tá bem? Então, por exemplo, né, quando a gente tem uma resistência e um suporte e essa resistência e suporte ela é rompida, né? Seja uma resistência ou seja o suporte, né, o chão ou o teto, tá? A gente pode ter um pullback nessa região, tá? Então o preço passa por essa região, né, rompe essa região e aí ele volta para testar essa região para meio que dizer assim, olha, eu estou voltando para testar para mostrar que isso não é um falso rompimento, não é um falso movimento. Eu realmente rompi, não quero mais saber e vou para outra direção, vou continuar meu caminho. Tá? Então ele volta para testar o valor anterior. Se não tiver força para retornar para cima ou para baixo dessa região, ou seja, voltar para dentro dessa situação, tá? Dessa estrutura onde ele rompeu, né? Da linha da resistência ou do suporte, então a gente vai ter o famoso pullback, né? Mas não só nas regiões de resistência e suporte, também em bandeiras, como eu falei, até inclusive em indicadores. Tá? Então antes de eu seguir aqui, eu vou mostrar, por exemplo, um exemplo aqui, eu vou desenhar, na verdade, para vocês alguns exemplos de pullback, tá? Bom, galera, agora já estou armado com essa ferramenta poderosíssima, né, de desenhar aqui, tá? Então, eu vou desenhar aqui no Paint, né, no Paint, sei lá, algumas estruturas. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui, por exemplo, não, essa linha não. Deixa eu pegar aqui a barra. Tá? Vamos fazer aqui, por exemplo, ó, vamos supor que isso aqui fosse uma resistência. Isso aqui, então, é uma resistência, tá? É uma resistência. Deixa eu excluir. Vamos adicionar aqui. Resistência, tá? Isso aqui é uma resistência. Tá ok? Então, a gente tinha uma resistência. O preço aqui, ele veio, né, fazendo um zigue-zague, ó, tava subindo, tá? Estava fazendo uma onda. Vamos desenhar aqui. Deixa eu excluir essa. Vamos fazer a mão livre mesmo aqui. Fica mais fácil. Então, beleza. Ó, tá subindo, tal, tá subindo. Bateu na resistência. O que é o normal, né? Ou geralmente acontece em cima de uma resistência? Pode fazer o mercado virar para baixo, né? Então, beleza, eu não vou avaliar essa situação, eu vou avaliar a situação que realmente a gente rompe. Ó, rompemos essa região. O preço aqui, ele poderia fazer isso aqui, ó. Se mandar, né? Subir, continuar subindo sem nem encostar na resistência novamente, né? Essa resistência que virou o quê? Suporte, né? Uma resistência que virou suporte, tá? Então, beleza, mas vamos supor, né, que esse preço aqui, ele fez isso aqui, ó. Ele voltou, tocou aonde? Tocou na resistência, que agora é um suporte, né? Era um teto, virou um chão. Isso aqui, pessoal, esse teste, ó, essa região aqui, ó, deixa eu pegar uma cor. Esta região aqui, galera, que ele subiu lá, ele rompeu e voltou para testar, isso aqui é um pullback, tá? Tivemos um reteste, né, um teste nessa região onde a gente perdeu, tá bem? Nesse caso aqui eu fiz uma resistência, mas poderia também, vamos fazer aqui em outra cor. Deixa eu pegar aqui a linha, vamos fazer em vermelho aqui então, beleza. O mercado vinha caindo, encostou aqui no suporte, né? Quando está embaixo é suporte,
quando está em cima é resistência. Então o mercado aqui rompeu. Então ele volta para testar esse ato aqui, ó, de romper. Isso aqui é um rompimento. Isso aqui, daqui até aqui, é um pullback, tá? Aqui até aqui a gente teve um rompimento da estrutura. Daqui até aqui a gente teve um pullback, um retorno a essa estrutura que foi perdida. Então a gente perdeu o suporte, né? Agora é um suporte, não mais resistência. E voltamos para testar, ou seja, perdemos o suporte e viemos testar agora a resistência, né? Estamos abaixo, então é uma resistência. Tá legal? Então aqui, galera, veja só, o preço ele tende, né, a propiciar uma bela de uma entrada nessa região, tá ok? Então isso aqui é um pullback numa resistência ou num suporte, tá legal? Vou botar aqui também, né, só para a gente não ficar sem o nosso suporte aqui também. Tá? Então aqui foi um suporte, lá foi uma resistência. Mas Vinícius, essa linha aí é uma resistência e suporte? Sim. Toda linha de resistência também é um suporte. Toda linha de suporte também é uma resistência. Tá legal? Bom, pessoal, vou continuar lá explicando um pouco mais sobre o pullback. Depois eu vou mostrar isso aqui no gráfico mesmo para vocês, tá? Então vamos lá. Bom, galera, voltando aqui então... Tá? A gente pode ter pullback não só em resistência e suporte, tá? A gente pode ter em várias estruturas e praticamente em todas as estruturas do Price Action, tá? Em qualquer lugar, né, que existe reação do preço, esse local vai ser um local que pode ter um pullback, desde que a gente tenha um rompimento, tá? Geralmente vai ter um rompimento acompanhado de um pullback. Tá? E não somente em lugares de price action, a gente também vai ter pullback em indicadores. Rompeu o indicador, voltou para testar o indicador, voltou a cair ou a subir, tá? Então, exemplos aí desses locais, bandeiras, né? Tem um vídeo aqui no canal também sobre figuras de price action, onde vocês vão encontrar sobre a bandeira, tá? E também tem um vídeo sobre as médias móveis. Então, aqui eu só citei dois exemplos, né? A bandeira e as médias móveis, né? Como um indicador e como uma estrutura de price action, né? Agora, no exemplo também anterior ali, eu mostrei resistências e suportes, tá? Então, a gente pode ter isso em várias situações. Eu vou desenhar ali para ficar mais fácil também. Deixa eu excluir isso aqui para mim fazer outros exemplos, ó. Então, galera, eu posso ter, por exemplo, um caixote lá, né, uma estrutura lá do preço, e essa estrutura do preço fazendo o quê? Vamos dizer assim, o preço está aqui dentro, né, batendo e rebatendo nas paredes internas, né, até que chega aqui, deixa eu diminuir um pouco, tem que fazer de novo, não tem problema. Ó, tá batendo e rebatendo nas estruturas, né, internas. Aí o preço bate aqui, bate lá e rompe, tá? E rompe, aqui ele rompe, atravessa a região. Então ele fez um rompimento, nesse momento a gente teria um rompimento, tá? E aí, pessoal, o que ele faz? Ó, ele volta para testar a estrutura, ele testa a estrutura por fora. Se ele voltar aqui para dentro, pessoal, isso aqui não foi pullback, tá? E o pullback ele é cancelado. Não vai ser chamado de pullback, vai ser chamado de falso rompimento, tá? Isso aqui, se voltar, é falso rompimento. Mas se confirmar e não voltar aqui para dentro, ele vai ser um pullback, tá? Porque ele testou a estrutura e se mandou, continuou o caminho dele, ele rompeu para cima e continuou a subir, tá bem? E de mesma forma, pessoal, a gente vai ter também... Ó, a gente vai ter, olha só, um rompimento também para baixo, ó, a mesma coisa. E aí o pullback vai ser o quê? O pullback vai ser isso aqui em laranja, ó, o teste de novo na estrutura por fora, tá? Se voltar aqui para dentro, falso rompimento. Se continuar a cair, só bate na estrutura e volta a cair, ou seja, ele continua a seguir o caminho dele, é literalmente como um fim de namoro. Terminou o namoro, ou seja, quando terminou é o rompimento. Terminou, vai ter que seguir a vida. Voltou para a namorada, não deu certo? Segue o teu caminho, não é assim? Então é assim o pullback também. É uma ótima comparação, tá? E de fato o mercado segue,
Então, o próximo tópico que eu vou mostrar ali tem muito a ver com isso aqui, ó. E não só essas estruturas, pessoal. A gente também vai ter triângulos, né, lá no mercado. Triângulos como isso aqui, tá? Então, o preço, ó, o que que ele faz? Digamos que o preço vem batendo e rebatendo dentro da estrutura. Aí ele rompe. Aí ele volta. Falei aqui no mouse. Ó, ele tá batendo e rebatendo dentro da estrutura, aí ele rompe. Aí ele volta para testar a estrutura e depois, geralmente, ele faz isso aqui. Ele continua a cair, tá? Continua a cair. Então, isso aqui, ó, essa região aqui que é o pullback. É o testezinho que ele faz na região onde ele saiu. Ele saiu daquela região onde ele estava preso e ele voltou para testar. Tá ok? Podemos ter outras estruturas também, bandeiras, né, praticamente, também uma bandeirinha. Tá? Não sei se eu consigo desenhar aqui. Não vai ficar perfeito. Deixa eu fazer duas linhas aqui mesmo. Ó, uma linha, outra linha. Isso aqui é uma bandeirinha, tá? Então, digamos que o preço, ó, o preço aqui estava subindo, tá? Estava subindo, entrou na bandeira, começou a fazer aquele padrãozinho de bandeira e aí rompeu. Aí rompeu, ó. E ele pode vir a fazer o quê? O pullback na estrutura, ó, na linha e depois continuar a subir. Pode e acontece toda hora, pessoal, tá? Então vejam que eu fiz 3 exemplos aqui de estruturas. E eu poderia fazer também, ó, vamos excluir isso aqui, vou pegar uma linha azul. Digamos que a gente tenha uma média, né, de 200, sei lá. E aí o preço vem subindo, rompe essa região, volta para testar ela e aí continua subindo. Isso aqui também é um pullback, tá? Essa região aqui também é um pullback. É um reteste feito na média de 200 ou média de 20, ou seja, a média que for, ou o indicador que for, tá bem? Pode ser qualquer indicador também, tá? Bom, galera, eu sempre comento, tá, sobre o pullback, que ele tem um dos melhores custo-benefício do mercado, tá? Um risco-retorno absurdo, tá bem? Pois depois que ele testa, né, justamente o valor e falha nessa estrutura e ele falha, seja um caixote, uma bandeira, um indicador, seja o que for, e ele falha, né? Ele testou que iria voltar para dentro da região, não conseguiu, tá? Ele deixa um stop bem curto ali, tá? Que vai nos gerar um risco-retorno muito grande, tá bem? Então, geralmente, tá? Ele tende a seguir a tendência dele, ele tende a continuar. Ele vai continuar em tendência, geralmente. Ele vai romper para cima, vai continuar subindo. Se ele romper para baixo, ele tende a continuar em tendência de baixa, tá? Então, são operações com pouco ou nenhum calor e stop loss muito pequeno, tá? Em relação aos demais, né? Porque, de fato, a gente vai ver ali, eu vou mostrar alguns exemplos de como o stop poderia ser bem mais caro sem o pullback, tá? E ainda sobre o calor, ali eu estou falando daquilo de o preço voltar, né? Logo, tu entrou na operação, o preço já começa a voltar contra ti. O que eu estou falando nessa situação? Eu estou falando justamente que, pô, se tu entrar no rompimento, muitas e muitas vezes existe uma probabilidade enorme de que esse preço faça o pullback, tá? Então rompeu, não necessariamente ele vai seguir direto. Agora, depois do pullback, ele segue direto, tá? É justamente essa a ideia. O pullback ele te dá um momentum de entrada muito grande, muito melhor do que o rompimento, porque o rompimento a gente sabe ainda que muitas vezes vai ter o pullback. Então, tu já vai sair levando calor nessa operação, tá? Então, vou mostrar agora aqui direto lá no gráfico para vocês verem. Deixa eu abrir aqui, ó. Já abri aqui uma situação do dólar, inclusive de ontem, tá? Na verdade, de ontem e do dia 28. Então, veja só aqui, galera, ó. A gente tinha um canal aqui gigante, tá? No 1 hora, ó, era um canal gigantesco de baixa, tá? Canal gigante, gigante de baixa. E aí, veja só, justo quando rompeu, quando perdeu esse canal, ó, quando perdeu esse canal, pessoal, ele rompeu o canal, olha aqui, ó, rompeu o canal, subiu, tá? E aí, o que ocorreu aqui? Um pullback. Ele voltou para testar esta região ali, ó.
ele voltou para testar, pessoal, olha só. Ele rompeu, tá? Ele rompeu, tá ok? Ele rompeu, galera, aquela região, olha só, vou desenhar aqui, ó, ele rompeu, veio até aqui, tá? E aí o que ele fez? Ele retornou para testar na estrutura, ó, e depois ele continuou. Então veja, o que tem melhor momento, aqui ou justamente entrar aqui, né? Mesmo que fosse bem parecido o local de entrada, tá? Então veja, né, que os dois, né, apesar de que seriam basicamente o mesmo local de entrada, tá? A gente entraria um pouquinho acima aqui, na verdade, aqui assim nessa região. Mesmo assim, ainda seria vantajoso, tá bem? Ainda seria vantajoso pelo seguinte, ó. Aqui o preço continuou subindo direto, aqui não, ó. Aqui se entrasse aqui, ele começaria a regredir, tá? Então tem que tomar esses cuidados. Então veja só, pessoal. Vejam aqui também sobre a questão do custo-benefício, tá? Vamos dar uma observada no custo-benefício. Olha só o custo-benefício também, ó. Se tu fizesse uma compra, pessoal, nessa região aqui mais ou menos, o teu stop, ó, teria que ser no fundo mais próximo, tá? Para ser mais técnico. Então o teu stop seria aqui. Ó, 43 pontos, tá? Vamos simular aqui que fosse para 32 mesmo. Ó. Não vou mudar, foi lá no topo, beleza. Galera, se a entrada fosse aqui, ó, no pullback, ó, depois desse candle aqui que engolfou para cima, o nosso stop seria aqui, galera. Olha só. Olha como reduz o stop praticamente pela metade, tá? Reduz ali pela metade. Então, ele tem um custo-benefício muito grande, tá? Eu vou mostrar aqui sempre os exemplos de pullback e vou mostrar também os exemplos de stop, tá legal? Então vamos supor aqui, olha só o que a gente tem aqui também, pessoal. A gente tem uma LTA, ó, vindo ali do fundo, ó, tivemos 2 toques aqui, mais um toque aqui, até que rompeu aqui, ó. Rompeu aqui nessa região. Se a gente fizesse uma entrada, tá, de rompimento aqui, tá, o nosso stop seria onde? Lá em cima, ó, seria aqui. Seria ali. Ali seria o stop mais técnico possível, tá? Beleza, vamos manter o alvo aqui nessa região só para a gente ter uma base. Não vamos preocupar com o alvo agora, mas com o stop. Então, se a entrada fosse aqui, daria isso. Se a minha entrada fosse, ó, após o pullback, nessa região aqui, tá? Nessa região aqui, por exemplo, o nosso stop, ó, ele cairia daqui para cá, ó, tá? Então, já equilibraria o jogo. Claro, né, que aqui nessa situação a gente tinha uma média de 200. Não é o caso, tá bem? Mas só para mostrar o exemplo do pullback, veja como reduziu e veja como rompeu mais uma vez e voltou para testar. Olha ali as sombras que ele deixou de rejeição naquele local, pessoal. Tá? Isso aqui é um exemplo nos 5 minutos. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo no semanal no Ibov. E não foi só um, na verdade foi no gráfico diário. Tá? Deixa eu abrir aqui então. Beleza, pessoal, aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa, tá? Eu vou mostrar várias situações aqui de rompimento e de pullback também. Olha só aqui, pessoal. Olha só que bacana isso aqui. Ó, o preço começou a subir e tal, beleza? Rompeu aqui um canal que vinha lá de 2016, aliás, de 2009, 2010, tá? E ele rompeu aqui em 2016, ó. Começou a subir em 2016, rompeu aqui em 2016. Agosto de 2016 ele rompeu. E aí o que ele fez? Olha, ele rompeu, subiu um pouquinho, voltou para testar aquele canal gigante que ele teve. Tá? Esse é uma das dicas também que eu dou. Estruturas muito grandes tendem a ter pullback, tá? E vejam que teve, olha ali, ó, teve um pullback grande aqui, olha, ele voltou para testar. Então imagina, ó, se tu faz uma entrada aqui nessa região de rompimento, ó, teu stop seria aqui, ó. Teu stop seria aqui nessa região, tá? 12 mil pontos. Não estou preocupado com o alvo. Se tu faz uma entrada no pullback, ó, aqui nesse engolfinho depois que tocou ali, olha aqui como reduz, ó, drasticamente, ó, 3 mil pontos mais ou menos. Estou arredondando, né?
mas dava um custo-benefício de um stop 4 vezes menor. 4 vezes menor, tá ok? 4 vezes menor. Vamos seguir aqui, que mais à frente a gente vai ter outros pullbacks muito legais também. Olha aqui esse pullback, galera. Olha que interessante isso aqui, ó. A gente fez um topo em 2017, tá? A gente fez um topo nos 68.800 mais ou menos, tá? 2017. O mercado continuou subindo, tal. Bateu lá nos seus 88 mil pontos. E aí, pessoal, o que houve lá em maio de 2018? Greve dos caminhoneiros. O mercado desabou. E o mercado parou onde de cair? Exatamente no topo anterior. Olha ali, ó, no topo dos 68 mil pontos. Tá? Isso também é um pullback. Ele parou também num suporte, né? Que é um pullback. Tá certo? Então ele também voltou para testar aqui e depois ele voltou a subir drasticamente, tá? Voltou a subir drasticamente. E inclusive, né, na verdade, se a gente olhar no gráfico mensal, vocês vão ver que a gente está parado, né? Parou de cair bem nessa região aqui também, tá? Beleza, pessoal, depois aqui a gente tem alguns outros exemplos, ó. Vou mostrar aqui o gráfico semanal ainda, a gente está no gráfico semanal. Vejam que aqui a gente também teve um topo, ó, 2 topos na mesma região. Rompeu. Ah, vou entrar aqui. Se tu entrar ali no rompimento, ó, nessa região aqui, deixa eu alongar aqui para a gente enxergar melhor. Se tu entrar ali no rompimento, teu stop é aqui, ó. 8.500 pontos arredondando, tá? Vamos botar com vocês lá em cima, beleza. Não estou preocupado com o alvo. Se tu fizesse aqui, ó, entrada após o pullback, nessa região aqui, tá? Olha lá onde é que seria teu stop, 3.400 e poucos pontos. Praticamente diminuiu para 1/3, né? Para 1/3 praticamente reduziu o teu stop nessa situação aqui, tá? Então, mais uma vez, vantajoso. Aqui ainda a gente tem, galera, ó, lembra que eu mostrei ali um exemplo de caixote, né? Naquela estrutura que ficava batendo e rebatendo dentro? Agora eu vou mostrar no diário. Vou mostrar no diário no Ibov e depois vou mostrar algumas LTAs aqui também, tá? Ó, aqui eu vou ter que dar uma ajeitada aqui na figura, tá? Lá no índice Bovespa, na verdade, no índice futuro tá mais claro, tá? Mas aqui já dá para enxergar bem também, olha só. Rompeu aqui. Olha ali, ó, vou posicionar onde seria a entrada, aqui, rompimento. Onde é que é o stop? Lá no fundo. Paciência. E se fosse no pullback, ó, a entrada seria no próximo candle, ó, retornou ali para testar. Stopzinho curto. Vou botar agora no 4 horas para ver se a gente não enxerga melhor. Ó, vamos ver aqui, ó. Olha ali que legal, ó. Olha no 4 horas, rompeu, voltou para testar e se mandou, tá? Se mandou. Então é isso, ó. Deixa eu mostrar aqui também no diário, ó, alguns outros exemplos aqui de LTA rompidas. Olha essa LTA verde ali, ó. Partindo daqui, um toque, 2, 3, rompeu. No quarto lá rompeu, né? Que foi quando começou a pandemia, ó. Rompeu. Se tu fizesse uma entrada de venda aqui, o rompimento da LTA, teu stop ali onde já ficou meio que posicionado, ó. Já fez meio automático para mim, tá? Entrada aqui, stop lá em cima, 11.500 pontos. Aí o que ele fez, pessoal? Ele rompeu e veio testar a LTA por baixo. Pullback, mais uma vez um pullback. Reteste, ó, rompeu e veio testar. Rompeu e veio testar. Então, ó, esse stop poderia ser aqui. Olha como ele ficou muito curto. 3.500 pontos. Olha lá o retorno, 3 vezes maior. 3 vezes maior, tá? E a proporção do stop aqui, ó, ele era 12, né? Quase 12 mil pontos, 11.500. Quase 4 vezes maior que esse aqui, tá? 3 vezes maior, né? Que aqui é mais de 3.000, na verdade, tá? E aí, galera, olha só que legal também, ó. A gente tinha uma LTA que vinha lá do fundo Master, né, de 2016, o fundo da greve dos caminhoneiros, que cruzava ali, ó, essa linha preta aqui, ó. Olha lá que legal. Olha lá mais uma vez. O que a gente teve ali, pessoal? Ó, a gente teve um dia, olha, rompeu num dia, no outro dia ele testou. E no outro ele já retomou a queda. Então ele fez um pullback aqui, ó, ele voltou para testar nessa região no outro dia, ó. Dia 10 de março ele voltou para testar a LTA. Então quer dizer, se tu faz a entrada de rompimento, ó, vamos posicionar aqui.
faz a entrada de rompimento, deixa eu excluir essa e botar de novo aqui uma venda. Ó. Se tu faz a venda aqui, que coincidentemente seria a mesma entrada do pullback, ó, nessa região, teu stop era lá em cima, ó, pelo menos lá no outro pullback ainda. 22 mil pontos. Vamos alongar isso aqui só para a gente ter uma base. Ó, então olha o tamanho do stop, ó, 22 mil pontos. Tu bota ali o stop nessa região aqui, 6 mil pontos. Reduziu para praticamente 1/3 o teu stop mais uma vez. Tá legal? Então a gente tem que observar isso, porque o pullback ele nos ajuda muito a pegar estruturas, tá? Então o que pode ocorrer aqui também? Ó? Pode romper aqui essa região e fazer isso aqui. Ó. Romper a região, voltar para testar. Voltar a testar essa linha aqui. Voltar a testar aquela linha ali. Ó. Voltou para testar, depois cair. Pode fazer isso muito bem aqui no índice, tá? No Ibov. Tá legal? Então, todas essas estruturas, elas tendem a ter pullback. Geralmente tem um pullbackzinho. Vou tentar achar agora para vocês um pullbackzinho de bandeira. Tá? Só para mostrar aqui uma bandeirinha com pullback. Bom, galera, olhem esse exemplo aqui de bandeira. Ó. Aqui o mercado estava caindo. Então, ele pegou ali e fez uma bandeirinha, né, para cima, contrária. Tá? Até que rompeu. E aí ele começou a fazer um pullbackzinho aqui, ó. Voltou para testar e depois ele se mandou. Então veja como tem diferença, né? O stop seria aqui em cima, tá? Inicial. Depois que fez o pullbackzinho, poderia até mover o stop aqui para baixo. Então vejam que faz geralmente esse pullback, tá? Às vezes também, claro, nem sempre, principalmente quando é uma estrutura maior, tem pullback, ó. Menorzinha às vezes não tem, tá? Menorzinha às vezes não tem, a não ser que tenha formado ali no 1 minuto, tá legal? Então, às vezes, também não forma pullback. Não é sempre que vai formar, mas é uma região interessante para a gente observar, tá? Porque geralmente fica barato, né? Fica um stop bem mais curto do que o normal. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da nossa aula de pullback. Não esqueçam de deixar o like, tá certo? Aproveitem também para se inscrever no canal, que todo domingo às 20h30 da noite temos live para as marcações de resistências, estruturas, né? Mostrar até se tiver pullback, a gente mostra aos domingos ao vivo na nossa live às 20h30 da noite. Perfeito? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima!